aqui nós temos como um desafio muito grande a questão do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele é o elo mais fraco de todo esse processo. E o ser humano, então, ele está sujeito a sofrer muitas influências e muitas formas de ataques que são engenhosos e que, então, o ser humano, então, ele passa a ser um elemento de acesso para os criminosos, que no caso, então, são muito conhecidos os hackers, os famosos hackers. Mas, na realidade, o hacker ele não é necessariamente um criminoso. Hacker, basicamente, é alguém que conhece muito de hardware, de software, de sistemas, é alguém que tem um conhecimento muito grande, se desenvolveu muito nessa área. Agora, como em todas as áreas, existem as pessoas que vão para o lado do bem e as pessoas que vão para o lado do mal. Então, aqui existe até uma classificação conhecida para isso, que são os chapéus, pelas cores dos chapéus. Então, no caso, esse hacker criminoso que a gente sempre ouve falar por aí, na realidade seria o hacker seria o chapéu preto, seria um hacker chapéu preto, ou seja, aquele que procura fazer coisas do mal, procura cometer crimes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro tipo de hacker, que é o hacker chapéu branco, que é um hacker do bem. É um hacker que procura estudar toda essa informação, todo o conhecimento dele, ele vai usar para quê? Para melhorar a proteção dos sistemas, para que os sistemas funcionem melhor, para eliminar aquelas falhas, aqueles bugs, aqueles erros do sistema. Então, esse, na verdade, é um hacker que está aí, existe, mas praticamente ninguém vê, ou pelo menos não imagina que ele também seja um hacker e que ele está prestando um grande serviço para todos nós. E aí nós temos outras possibilidades também, como o chapéu cinza, por exemplo. Né? O chapéu cinza seria aquele hacker que está meio aqui, meio ali, tem um pé num lado, um pé no outro, é aquele que vende dificuldade, que cria dificuldades para vender facilidades. Então, assim, tem que entender que existem vários tipos de hackers, assim como existem vários tipos de profissionais de todas as outras áreas também. E aqui nós vamos falar, então, do hacker, realmente esse que todo mundo está acostumado a ouvir, que todo mundo conhece, que seria o hacker chapéu preto, né? Ou seja, aquele hacker, aqui nós temos várias denominações de hackers pelo tipo de atitude que ele tem, do tipo de crime que ele comete, enfim. Então, nós temos, por exemplo, os crackers, que são aqueles que procuram vender serviços voltados aos ataques que eles fazem. São os carders que roubam os dados dos cartões, aqueles que roubam cartões, os dados dos cartões das pessoas e causam prejuízo financeiro enorme. Nós temos o Zero Day Attack Hacker, que é o hacker que explora vulnerabilidades desconhecidas, ou seja, ele descobre vulnerabilidades, faz os ataques e ninguém sabe, porque foi descoberto agora. Então, ou seja, foi dito que 90% dos ataques são conhecidos, mas ele trabalha com aquele 10% que não é conhecido. Então, é um tipo bastante crítico de hacker. E nós temos também um tipo que não é conhecido muito das pessoas, conhecido por esse nome, que são os script kids. Os script kids são basicamente pessoas que saem pela internet procurando receitas de bolo, receitas de ataques, formas de fazer ataques para conseguir fazer algum tipo de crime, obter alguma vantagem. Na verdade, não são grandes especialistas, não são assim, os verdadeiros hackers, aqueles que realmente conhecem o sistema a fundo. Eles simplesmente pegam algumas formas de ataque, algumas receitas, vão lá e atacam. E muitas vezes conseguem, claro, porque são receitas que funcionam. Mas, na realidade, eles não são esses que são os mais especializados. Muitas vezes eles deixam rastros. Por isso que, geralmente, eles são aqueles que são pegos naquelas operações policiais, naquelas operações que aparecem né, na TV e tudo, de pegaram o hacker, geralmente são esses. E eles representam basicamente 98% dos atacantes. Quer dizer, aqueles realmente que têm o conhecimento muito profundo, eles são a minoria. Então, grande parte desses que a gente chama de hacker, imagina que ele é um cara que conhece muito de sistema, na realidade, não. Grande parte deles não conhece muito do sistema. Eles apenas usam esses recursos para fazer os ataques. Bem, eu dando um fechamento a isso aqui,
é importante a gente entender o seguinte: não importa a nomenclatura, né? O termo hacker a gente poderia traduzir como um profundo conhecedor de tecnologias digitais. Ao mesmo tempo, a idoneidade do hacker, se ele é boa gente, se ele é bandido, se ele não é bandido, é outro problema. Mas, a partir daí, ele ganha novos apelidos. E o nosso famoso, né, tipo de ataque a partir de script kids, que eu costumo brincar, que é 98% dos hackers brasileiros, né, que é aquela garotada que você vê sendo presa aí na favela, cometendo crimes, esses aí eles utilizam ferramentas criadas por grandes conhecedores e que estão disponíveis aí na internet. Por outro lado, existem classes de hackers que a gente fala de hacktivismo, tá? Ou seja, que são motivados por questões políticas, por questões religiosas e coisas do gênero, né? Então, essa classe de hacker, que é o ativismo hacker, é alguma coisa que tem muito no mundo, tá? Da mesma forma, a gente tem outro tipo de indivíduo que são os criminosos, são aqueles que buscam dinheiro fácil a partir da internet. Mas também tem uma outra classe que talvez seja a mais importante a gente pensar, que são os insiders. Os insiders são aqueles funcionários das empresas que estão dentro das empresas trabalhando, são legítimos donos de suas senhas, dos seus logins, e eles, na verdade, passam essas senhas para terceiros, né, e que vão fazer uma invasão remota. O importante aqui é a gente entender que quase que 90%, é um número tão absurdo, mas quase que 90% dos ataques que acontecem pela internet, eles não iniciam na internet. Eles iniciam dentro da nossa casa, eles iniciam dentro do nosso escritório, iniciam dentro da empresa, a partir de um insider, de um facilitador interno, detentor de senha, de direitos de acesso a uma rede de direitos legítimos. E ele passa para um bandido externo esses dados, que entra como se fosse ele, escala privilégios, avança e toma conta da rede. Então, eu vou falar depois de uma outra classe, que a gente vai falar de ataques persistentes avançados, tá? Mas que eles têm uma outra característica. Ainda existe o tipo de hacker especialista que faz espionagem industrial, faz espionagem de governos, então são os espiões que estão aqui. E, obviamente, existem outra classe que são preocupados com terrorismo. Então, aqueles que vão criar problemas, né, ataques cibernéticos, derrubar a infraestrutura, derrubar usina hidrelétrica, interromper serviços, coisas do gênero. E ainda tem os que a gente chama de cyberguerra, né, que são os hackers contratados, as milícias de governo contratadas para fazerem ataques a outras nações. Então, esses são os principais tipos, não são os únicos, mas são os principais, e cada um desses, se a gente fosse falar, dá para montar um curso com cada um desses tipos de atividade, tá? Aqui, esse break que eu estou mostrando é porque nós encerramos aqui o módulo 1,